Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você, meu caro professor e aluno que está nos assistindo hoje pela primeira vez, eu quero saudar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e muita alegria que estamos outra vez neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 5, intitulada O Deus Filho. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Esta lição será estudada no dia 1º de fevereiro de 2026. Eu quero dizer a você que as lições anteriores deste trimestre estão disponíveis no nosso canal. Nós já estudamos a lição de número 1, intitulada O Mistério da Santíssima Trindade. Estudamos também a lição de número 2, intitulada O Deus Pai. Estudamos também a lição de número 3, intitulada O Pai enviou o Filho. Posteriormente, estudamos também a paternidade divina, a lição número 4, que estudamos na semana passada. E hoje, nesta lição, estudaremos sobre o Deus Filho. Começaremos a falar da cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, estudaremos sobre aquele que veio para nos salvar, para se entregar por nós na cruz do Calvário. Morreu, pagou o preço da nossa redenção, ressuscitou e subiu ao céu e está à destra do Pai, esperando o grande momento de arrebatar a sua igreja para estar eternamente com Ele. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. Portanto, temos aí algumas lições para falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Temos a lição de número 5, a lição de número 6, o Filho como Verbo de Deus, e a lição de número 7, a obra do Filho. A partir da lição 8, falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Antes de continuar, quero pedir a você que deixe o seu like e que compartilhe essa aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Quem sabe também com aqueles que não têm frequentado a Escola Bíblica Dominical. Você pode aproveitar e enviar para ele o link deste vídeo e assim, quem sabe você possa trazer de volta aquele aluno que deixou de frequentar a Escola Bíblica Dominical de sua igreja, meu caro irmão e irmã que nos escuta neste momento. Dito isto, nós queremos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a Teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Senhor, inspira-nos a falar, a transmitir, a orientar Teus filhos e que eles possam receber, Senhor, a instrução, a orientação como algo que deve ser valorizado e assim, sendo, que seja guardado, que seja vivido e que também seja transmitido de acordo com a Tua soberana vontade. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo conforme escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 5, a parte B do versículo que diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Repetindo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 5, parte B. Vamos então à nossa verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Repetindo, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35, e Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor:
E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 8 diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Que momento maravilhoso do ministério do Senhor Jesus Cristo, onde ele se transfigura. E a palavra transfigurar aqui não significa algo de melhor para pior. Não. A transfiguração que aconteceu no monte foi uma transfiguração que revelou a glória do Senhor Jesus Cristo e a submissão da lei e dos profetas do Antigo Testamento à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, vamos então aos objetivos da lição. Primeiro objetivo: explicar a concepção virginal e a deidade ou divindade absoluta de Jesus. Segundo objetivo: mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Terceiro e último objetivo: enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Estes, pois, são os objetivos da lição que devem ser alcançados, atingidos a cada tópico. O primeiro objetivo deve ser atingido com o primeiro tópico: explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. O segundo objetivo deve ser alcançado no segundo tópico: mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. O terceiro objetivo deve ser atingido no último tópico, no terceiro tópico: enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e Salvador. Caro professor da Escola Bíblica Dominical, não se esqueça, você precisa atingir os objetivos da lição para que a lição seja explicada, seja explanada, seja entendida pelos alunos de sua classe. Vamos então à nossa introdução. E nesse momento sempre lembramos que é bom ter à mão uma canetinha, é bom ter em suas mãos a revista da Escola Dominical. Abra na lição de número 5 e acompanhe conosco esta lição tão importante sobre o Deus Filho, o Filho de Deus. Começaremos hoje a aprender um pouco mais, ou quem sabe a rever alguns ensinamentos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Diz assim a nossa introdução: ratificamos, ratificar significa confirmar, ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, conforme narrado em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho.
Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Portanto, veremos nessa lição a grande importância deste momento do ministério do Senhor Jesus Cristo, que não foi algo público para toda a multidão, mas foi algo reservado para Pedro, Tiago e João. Ali eles presenciaram o Senhor se transfigurar e, de uma forma gloriosa, eles tiveram uma experiência única naquele monte que o próprio apóstolo Pedro e João vão testemunhar em suas cartas a respeito da glória que eles viram no Senhor Jesus Cristo, no monte conhecido como Monte da Transfiguração. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a divindade do Filho. A divindade do Filho é o primeiro tópico da lição. Antes mesmo de prosseguir com a lição, eu quero trazer para você um conteúdo adicional. Na próxima tela temos o quê? Temos nomes de Jesus Cristo iniciados com a palavra Filho. Nós extraímos este conteúdo da pequena enciclopédia temática da Bíblia de Orlando Boyer. Nós temos aqui uma edição bem antiga e conservamos esse livro porque é de uma importância muito grande para aqueles que são estudiosos da palavra de Deus. Tenha em suas mãos, adquira, compre um exemplar da pequena enciclopédia temática da Bíblia, que tem grandes ensinamentos para nós. E uma coisa importante que temos nessa enciclopédia são os nomes, títulos e ofícios do Senhor Jesus Cristo. E dentre estes nomes, ofícios e títulos, nós temos 13 com a palavra Filho. Primeiro, nós temos Jesus Cristo sendo chamado apenas como Filho, em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Depois nós temos Jesus sendo chamado de o meu Filho amado, em Mateus capítulo 3, versículo 17. Temos também em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele sendo chamado de Filho do seu amor. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, ele é chamado de Filho do carpinteiro. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 27, ele é chamado de Filho de Davi. Em Mateus capítulo 8, 29 e Lucas 4, 41, ele é chamado de Filho de Deus. Em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 1, versículo 32, ele é chamado de Filho do Deus Altíssimo. Em Marcos capítulo 14, versículo 61, ele é chamado de Filho do Deus Bendito. Em Mateus 16, 16, ele é chamado de Filho do Deus Vivo. Em Mateus 16, 28, ele é chamado de Filho do Homem. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, ele é chamado de Filho de Maria. Em 2 João, versículo 3, ele é chamado de Filho do Pai. E, por último, ele também é chamado de Filho unigênito. Aqui estão, pois, 13 nomes do Senhor Jesus Cristo iniciados com a palavra Filho. Talvez em outras versões você pode encontrar outros nomes que têm a palavra filho no seu início. Mas o importante aqui, meus amados irmãos, para quem estuda a Bíblia, não é apenas citar isto para os seus alunos, é entender que toda vez que o filho é citado, ele é citado associado a algo, ou alguma função, ou alguma ação, ou a alguma pessoa. Ele é o filho amado do Pai, em quem o Pai tem prazer. Ele é o filho do seu amor. Ele é filho do carpinteiro, por causa do seu pai adotivo José. Ele é filho de Davi por causa da sua ascendência. Ele é descendente de Davi. Ele é filho de Deus porque ele tem a mesma essência do Pai. Ele é filho do Deus Altíssimo porque ele é filho do Deus que habita no Altíssimo, o Deus que habita nos céus dos céus. Ele é filho de Deus bendito porque realmente ele é o Deus que traz para nós a bênção. Ele é filho do Deus vivo porque realmente a vida está nele. E 1 João capítulo 5, versículo 12 diz: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Ele é filho do homem porque ele se humanizou e recebeu este nome. Jesus, ele encarnou e assumiu a forma humana. Ele é filho de Maria, obviamente, porque a sua mãe
chamava-se Maria. Ele é filho do Pai porque ele tem uma relação direta com o Deus Pai. Ele é filho unigênito porque, como Jesus Cristo, Deus não tem outro filho. Ele é filho único e filho unigênito porque realmente ele traz a essência do Pai. Trago isso aqui para você para enriquecer a sua aula, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico, a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso, ou seja, foi um milagre. Milagre não se explica, milagre se vive e acredita-se nele. Portanto, não fique buscando explicação racional para aquilo que é milagre. O nascimento de Jesus foi um ato miraculoso. Continuando, sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra aqui refere-se à presença divina. Seria com a presença divina que Maria ia gerar no seu ventre o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Há uma participação da Trindade no nascimento do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, porque ele já existia na eternidade, mas como homem, ele precisou passar por todo o processo que o ser humano passa, ou seja, desde a concepção até a morte, ele viveu uma vida humana. Era aqui na Terra 100% homem e 100% Deus. Este é o grande mistério da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Segundo o subtópico do primeiro tópico, a deidade ou divindade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Nós aprendemos isto já em lições anteriores. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, conforme foi declarado no Concílio da Calcedônia em 451 d.C. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Temos versículos que provam isto. Você pode ler, meu caro professor, Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, e Romanos capítulo 9, versículo 5. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, conforme está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não há outro mediador, não há outro que pode nos conduzir a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 também reafirma esta verdade. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem une o homem a Deus, não é a religião. A religião é uma busca do homem em se religar com Deus. Mas Jesus Cristo veio trazer a salvação e a ponte que nos leva
a presença de Deus, a salvação que somente Deus pode oferecer. Salvação esta que o homem precisa para escapar da condenação eterna resultante do pecado original desde o Éden. Portanto, precisamos crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Terceiro subtópico do primeiro tópico, os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possuía todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles citamos eternidade, Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Imutabilidade, Cristo sendo Deus não muda em seu ser ou caráter. Onipresença, Jesus declarou sua presença universal. Onisciência, Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Onipotência, nada é impossível para ele. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Ele é o Filho de Deus. E, como Filho de Deus, ele tem todas as características que o Deus Pai tem. Ele é eterno, imutável, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, nosso Salvador, Jesus Cristo, ele é poderoso realmente para nos salvar. Vamos, portanto, à sinopse da primeira parte da lição. A concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma, ou seja, ele é eterno. Repetindo, a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da nossa lição, a centralidade do Deus Filho. Primeiro subtópico do segundo tópico, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorfo, da onde vem a palavra metamorfose, que significa o quê? Transformação, mudança. E mudança radical, meus amados irmãos. Não é apenas uma maquiagem, não. Metamorfose é ir além da forma e tomar uma forma diferente da anterior. Daí a palavra transformação. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. Aqui a divindade de Jesus é revelada. Foi o quê? Foi uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Ele transfigurou-se, mudou daquela forma de um homem vestido com uma roupa comum em um homem com o rosto resplandecente como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E aquela luz resplandecente trouxe grande espanto aos homens, aos discípulos que com ele estava Pedro, Tiago e João. Continuando, segundo subtópico do segundo tópico, o testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés e Elias estavam falando com Jesus e não com os discípulos. Era um diálogo de Jesus, Elias e Moisés naquele momento no monte. Ou seja, Jesus transfigurou-se e naquele momento eis que surgem Moisés e Elias dialogando com o Senhor Jesus.
A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda lei aponta para Cristo. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Por isso, o tema desse subtópico é a centralidade de Jesus. Moisés e Elias aparecem. Os discípulos simplesmente contemplam esta aparição e reconhecem que um era Moisés, que outro era Elias, e ali dialogavam, falavam com o Senhor Jesus Cristo, porque Deus permitiu que isto acontecesse para mostrar a esses três apóstolos que a lei e os profetas havia se cumprido e que agora chegou o tempo da graça divina. E lei e profetas, ou seja, o Antigo Testamento tendo sido cumprido, agora vem uma nova aliança no Senhor Jesus Cristo. Este momento, irmãos, ele é muito representativo e, como diz nosso comentarista, escatológico. Mostra que o que esses homens representavam no passado, a lei e os profetas, tem o seu cumprimento cabal e total na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a lei aponta para Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele agora, glorificado, dialogando com estes dois homens, que nos dias modernos seriam chamados de dois ícones da revelação do Antigo Testamento. Prosseguindo o terceiro subtópico do segundo tópico, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas na missão redentora, mas na natureza divina. A expressão em quem me comprazo revela que o filho é aquele em quem o pai se deleita, ou tem todo prazer, ou tem grande alegria, como diz algumas versões. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com Ele. Essa expressão gerada pelo Pai já foi debatida na lição anterior. Devemos entender que o Senhor Jesus Cristo é eterno. E quando temos na Bíblia, tu és meu filho, hoje te gerei, estamos falando da ressurreição e dele ter retornado ao seu trono de glória. Isso já foi explicado, muito bem explicado, na lição de número 4. Prosseguindo, temos então a sinopse da segunda parte da lição. Na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Repetindo, na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Vamos então para a última parte da lição, terceiro tópico da lição, a missão redentora do Deus Filho. A missão redentora do Deus Filho é o que veremos agora. Primeiro subtópico do terceiro e último tópico. O Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o, escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus
te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. A instrução escutai-o coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Ele, portanto, deveria ser ouvido, escutado. A sua fala, o seu ensino, os seus mandamentos, as suas instruções deveriam ser seguidas pelos seus discípulos. Continuando, não é Moisés, a lei, nem Elias, ou seja, os profetas, que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança centrada na pessoa do Filho. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Há igrejas que até hoje veneram o Pentateuco, há igrejas que leem sempre o Pentateuco e o têm como a regra de fé e conduta para as suas vidas. Mas a ordem do Deus Pai no Monte da Transfiguração foi: ouvi-o, escutai-o. É esse que vocês devem ouvir. É esse que deve vos orientar. Não mais pela lei, não mais pelos profetas, mas agora a mensagem, a instrução, a orientação, o mandamento emanará dos lábios do Deus Filho, do Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico do terceiro tópico, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara o seguinte: erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas, como temos em Mateus capítulo 5, versículo 17. Toda a Escritura aponta para ele. Aí, meu caro professor, você pode aproveitar e pesquisar um pouco mais e ver como Jesus é relatado na Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Você pode fazer esse exercício que muito se fazia anteriormente. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. E assim prosseguir pelos livros do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, mostrando que a pessoa central das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento, apontava para a manifestação, para a vinda do Senhor Jesus Cristo para salvar o homem que se havia perdido. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante de sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. Ou seja, havia tipos, sombras do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, mas agora se revelou aquele que é o antítipo, se revelou aquele que realmente projetou a sombra para o Antigo Testamento. Então temos que abandonar as sombras e tipos. Há igrejas que estão restaurando sombras e tipos. Por exemplo, colocando sobre o púlpito um candelabro, colocando sobre o púlpito uma arca, colocando sobre o púlpito elementos que eram simbólicos. Ora, meus amados, sombras, tipos e símbolos serviram antes de vir aquele que os projetou no Antigo Testamento. Vejamos um grande exemplo. João Batista, ao ver o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, ele era um símbolo. A morte de um cordeiro era simbólica, porque haveria de vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. E agora não precisamos mais matar nenhum cordeiro para ter a nossa redenção. Portanto, os símbolos, sombras e tipos ficam no Antigo Testamento. Eles são representativos, sim, mas agora nós temos
aquele que é o cumprimento de todas as promessas, de todos os símbolos, de todos os tipos, de todas as sombras que estavam projetadas. Agora ele, o Senhor Jesus Cristo, permanece para sempre. Amém e amém. Terceiro e último subtópico do terceiro e último tópico, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro, que estava ali presente, reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Olha o que disse o apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Ora, Pedro está fazendo referência ao momento da transfiguração, e ele confirma que viu o Cristo em um momento de glória. Naquele momento que ele foi transfigurado, a glória de Deus se manifestou nele de forma visível para os 3 discípulos que ali estavam. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Portanto, meus amados irmãos, temos aqui um grande ensinamento para nós. Naquele momento, os discípulos saíram dali impactados. Imagine o que não se passou na mente de Pedro, Tiago e João após descerem daquele monte e terem aquele momento tão particular de revelação da glória do Senhor Jesus Cristo. Isso gerou neles mais fé, mais convicção, mais confirmação de que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, o Deus Filho. Sinopse da última parte da lição: Cristo é o único mediador e salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Repetindo, Cristo é o único mediador e salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Amém! Concluímos esta aula convidando você para a 6ª lição. Não perca a 6ª lição do primeiro trimestre de 2026, lição na qual falaremos sobre o Filho como o Verbo de Deus. E eu espero você aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui me despeço pedindo a você que continue orando por nós, para que Deus nos dê da sua graça, da sua sabedoria, para sempre transmitirmos para você, meu caro professor e aluno, as lições da Escola Bíblica Dominical, com os comentários, com argumentações, com acréscimos, que possam te ajudar a ministrar uma boa aula e que seus alunos possam participar ativamente e, quem sabe, alguns deles sobressaiam como futuros professores da Escola Bíblica Dominical. Esse é o desejo do nosso coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra, e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém.